Queridos irmãos, vamos sempre conhecer mais a palavra, só tem esta maneira de ter mais fé, de ter uma fé firme, forte, sólida, é conhecendo sempre a palavra. Então tire para ler uma página por dia, ou uma página de manhã, uma de tarde, uma noite, depende do seu dia corrido, mas pelo menos uma página por dia. Sempre leia, conheça o amor de Deus, comece pelo Novo Testamento. Eu sempre sugiro Colossenses, Filipenses. No site tem a palavra escrita, falada, em filmes e desenhos. Se envolva com a palavra, louve a Deus, fique sempre em pensamento com Ele, para você poder fazer a oração da fé. Vamos usar mais um. Oração da fé significa a oração da certeza absoluta. A oração que a gente vai fazer e que não importa o que a gente veja, importa a palavra de Deus que é a verdade. Não importa o que a gente sinta, a palavra de Deus que é a verdade. Isto é a oração da fé. Fé é fundamental. A prova da cura. Muitas vezes tenho me perguntado por que algumas pessoas, as quais consideram absurdo acreditar na palavra de Deus, é verdadeira, mesmo quando seus sentidos testificam o contrário. Ficam tão prontas a ter fé quanto um dos filhos corre o risco de contrair uma doença contagiosa. Acham que o filho vai pegar uma tosse dentro de alguns dias porque brincou com fulano, que está na cama com coqueluche ou catapora. Essas pessoas não têm qualquer comprovação física que o filho começará a tossir. Mas elas esperam a tosse, ela tem certeza da tosse. Você brincou com o rapaz de catapora, então você também está com catapora. Elas têm a certeza absoluta, mesmo sem ver os sintomas. É uma fé. A fé na coqueluche de Satanás. Elas não sentem coisa alguma, apenas acreditam que isso vai acontecer. Elas têm fé nisso. Quando a criança foi exposta a coqueluche, eles não sentiram uma onda súbita de poder como prova ou sinal de contaminação, nem receberam um choque do poder da prova da doença, um frio, um calor, nada. O filho não tem sintomas aparentes da enfermidade. Ele está tão bem como sempre esteve. Contudo, os pais sabem que vai sofrer de coqueluche dentro de poucos dias. Como essas pessoas sabem? Elas têm o que chamamos de fé. Fé na doença. Acreditam que a doença já iniciou sua obra, apesar de não verem, nem sentirem o cheiro ou gosto, tampouco ouvirem coisa alguma. Isto é fé. O único problema é que essa fé é na coisa errada. Mas é fé, não há dúvida. Então nós temos que ter a fé, a certeza absoluta na palavra. A palavra diz que Jesus levou minhas enfermidades, eu estou curado. Não importa o que eu vejo ou o que eu sinta. Mas ela tem fé aqui ao contrário, que é a fé errada. Elas confiam tão completamente no diabo e creem de forma tão plena em suas doenças que nem conseguem perceber que não estão sendo razoáveis quando impõem as mãos sobre elas, dizendo: suas enfermidades cessarão. Elas têm de sarar porque Deus disse que isso aconteceria.
ele declarou: elas sararão, portanto nada pode impedir. Muitos dizem: é ver para crer, mas de acordo com a palavra de Deus, é crer, depois ver. Outros afirmam: jamais crerei antes de ver. Eu lhe digo: jamais verão antes de crerem. A Bíblia é bem clara, nós temos que crer, confiar, a palavra de Deus é a verdade, depois a gente vê. Logo que você crer, Deus se agradará em permitir que você veja, porque a fé é a prova das coisas que não se veem. Hebreu 11:1. A fé traz à vista as coisas que se não veem e torna tangíveis as coisas intangíveis. Você agrada a Deus quando olha somente para a sua palavra e fundamenta a sua fé na promessa do Senhor. Então você se aprofunda na palavra, crê na palavra, confessa a palavra, lê a palavra de Deus é a verdade e eu estou curado. Não pode sair confissão errada nenhuma da sua boca, só a verdade da palavra de Deus. Você agrada a Deus quando olha somente para a palavra e fundamenta a sua fé na promessa do Senhor. Por essa espécie de fé, os antigos alcançaram testemunhos. Hebreus 11:2. E você também o alcançará. Ter fé na palavra de Deus sempre agrada ao Pai. Quando Jesus estava aqui, em carne, ele reconhecia a evidência dos sentidos, mas nunca se deixou dominar por eles. Os sentidos eram seus servos, e ele vivia acima dos sentidos. Cristo declarou que o cego estava curado e o leproso purificado, quando eles ainda eram aparentemente enfermos. O Senhor chamou as coisas que não existem como que já fossem, e elas vieram a existir. Certo dia, Jesus amaldiçoou uma figueira, e suas raízes morreram. No momento, a árvore não parecia morta, até o dia seguinte, quando se pode ver que ela secara, desde as raízes até o último galho. Não a partir dos galhos visíveis, mas das raízes invisíveis, que estavam debaixo da terra, não dava para ver. Marcos 11:20. Nossos sentidos se relacionam com o homem natural no mundo natural, mas ao adquirir bênçãos do mundo espiritual, a fé se relaciona com o homem espiritual. Podemos aceitar a evidência de nossos sentidos quando eles não contradizem a palavra de Deus. Entretanto, quando ela difere de nossos sentidos, devemos ignorar as evidências deles e agir conforme as Escrituras. Quando fazemos isso, o Pai honra sua palavra e a cumpre em nossa vida. Sempre estamos seguros quando cremos em Deus. Não importa quão convincentes sejam as evidências de nossos sentidos. O que o Senhor diz é sempre a verdade. Romanos 3:4. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O conhecimento dos sentidos é mentira quando não concorda com a palavra de Deus. Quando andamos pela fé, deleitamos em colocar de lado nossos sentidos, ou tudo ou qualquer coisa
que fale contra a palavra de Deus. Aí a gente coloca de lado. O que vale é somente a palavra de Deus. E desfrutar das bênçãos já provida pelo Pai. A fé que Abraão tinha. Suponho que a maior lição de alguém pode estudar sobre esse assunto é a fé de Abraão. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência, e não enfraqueceu da fé, nem alterou, nem atentou, prestou atenção para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento no ventre de Sara, que já tinha 90, quase 90. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, abre parênteses, não murmurando nem se queixando, porque a resposta não chegou imediatamente, mas, então ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso, infinitamente poderoso para fazer. Romanos 4, 18, 21. Abraão ignorou completamente seus sentidos físicos, os quais sempre testificaram o fato de que era um homem de quase 100 anos, velho demais para tornar-se pai. Sara sentia-se velha, parecia velha, e era velha, segundo os sentidos naturais. Mas Abraão ignorou tudo isso. Porque ele ignorava esses fatos? Porque contradiziam o que Deus dissera. O Senhor declarou a Abraão que ele teria um filho. Os sentidos disseram impossível, mas Abraão ignorou-os e creu na palavra de Deus, isto é fé. Pois, que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, Romanos 4:3. Crer na palavra, ter certeza absoluta da palavra, conhecer a palavra, se envolver com a palavra, irmão, e ignorar qualquer outra coisa. A verdade é a palavra. A palavra crer é um verbo, e um verbo exprime ação. Eu diria, Abraão agiu segundo o que Deus lhe dissera, que aconteceria. A fé que Sara possuía. Sara não sentia que tinha força para conceder e dar à luz a um filho, mas ignorou o que sentia, e pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Hebreus 11:11. Como foi que isso aconteceu a uma mulher de quase 100 anos de idade? Não foi pela evidência dos seus sentidos, não por seus sentimentos, mas por quanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Não, Deus falou, Deus é fiel, eu vou confessar, vou acreditar e vou pensar na verdade na palavra dele. Não vou aceitar outra coisa. A fé e o homem natural. A fé não se preocupa com aquilo que o olho pode ver, com o que o ouvido possa ouvir, nem o que o corpo possa sentir. Apenas vê a onipotência, o poder infinito de Deus. Os olhos veem somente as muralhas grandes de Jericó, e os ouvidos ouvem o escárnio do inimigo. Porém, a fé vislumbra as muralhas ruídas e o inimigo vencido.
O corpo sente a dor do câncer, mas a fé vê a dor desaparecer e ser consumida pelo poder curador de Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Os olhos veem as nuvens negras pairando sobre a terra, e os ouvidos ouvem o rimbombar pavoroso do trovão. No entanto, a fé calmamente ordena: cala-te, aquieta-te. Foi o que Jesus fez. A visão constata a carne consumida pela tuberculose, e a mão sente a febre ardendo, consumindo o corpo. Mas a fé vê esse consumir como parte da maldição da lei, Deuteronômio 28, 22, como amaldiçoada no Calvário, aonde a vítima foi redimida, limpa, curada. Gálatas 3,13. Em nome de Jesus, a fé ordena à doença que deixe sua vítima e se retire do quarto, com a firme segurança de que as palavras da Bíblia se cumprirão e os curarão. O Senhor o levantará. A fé versus a razão. Alguém poderia até concluir que a fé é inteiramente cega às condições físicas. Quando a razão quer discutir com a fé, esta apenas ri, sem vacilar. A fé vê Satanás vencido, mesmo que ele pareça estar governando com poder. Na mente da fé, as doenças estão curadas antes mesmo da oração. A fé avança e age como Deus avança e age. A razão é turbada, agitada e nervosa. A fé permanece tranquila, firme. A fé sabe que Deus não pode mentir. Assim jamais apresenta argumentos, mas se fia na promessa, se segura na promessa, quando um pedido foi feito conforme a palavra de Deus. A fé considera a obra consumada, antes mesmo de se manifestar. A fé e a palavra são vitoriosas. Leia a palavra de Deus, alimente-se dela, viva-a, deixa que ela produza fé no seu coração. O salmista diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. Conheça a integridade das Escrituras e apoie-se nelas. Elas não o desapontarão, porque Deus não o desapontará. Deus e a palavra dele é uma coisa só. O salmista diz também, Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Charles H. Stevenson disse: uma coisa boa em um lugar bom, com um bom propósito. Pode-se mudar um pouco a passagem bíblica citada e aplicá-la à enfermidade. Escondi a tua palavra no meu coração para evitar a enfermidade, por intermédio de ti. E ainda permanece o que Spurgeon disse: uma coisa boa, um lugar bom, um bom propósito. Porque a fé é pelo ouvir, saber, pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. E a cura vem pela fé nas promessas de Deus. A verdadeira fé em Deus
e em sua palavra nunca desanima. A fé verdadeira sempre floresce quando provada. A fé vive à luz dos resultados antecipados. Não vive na escravidão das circunstâncias presentes. Nem olha para elas, antes domina as circunstâncias e determina o destino, andando à luz das realizações prometidas. A fé persiste, sempre vence. Não deixe que nada o desanime, nem o influencie. Não permita que algum sintoma mude sua atitude em relação à palavra de Deus. Resolva, de uma vez por todas, em seu coração, que as promessas do Senhor se cumprirão. Isso pode exigir 7 voltas ao redor da muralha, Juízes 6, 15, 16, ou 7 mergulhos no rio, segundo Reis 5, 14. Mas haverá vitória pela fé persistente naquilo que Deus falou. A fé e a vitória, ela é pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, leia as Escrituras sempre. Desfrute de uma vida de fé e vitória. Irmão, se envolva com a palavra, leia sempre. A pessoa não pode falar assim, sou médico, se ela não leu todos os livros de medicina, se ela leu só alguma parte, umas metades, umas folhas, uns pedacinhos, uns versículos, nada disso. Vamos ler o total da Bíblia, conhecer, se envolver com a palavra de Deus, porque Deus e a palavra é um só. Então vamos se envolver mais com Deus. Ler todo dia uma página, pode começar pelo Novo Testamento, tem Filipenses, Colossenses. Vamos sempre buscar Deus, que a palavra é a verdade, mas só pode ter confiança e ter essa fé, certeza absoluta e confiança numa coisa que você conhece. Igual o médico, ele vai operar, ele não vai, espera um pouco a operação que eu vou estudar. Não, ele já faz a operação, porque ele tem confiança, porque ele conhece. Ele faz na certeza. Temos que conhecer bem a palavra para ter confiança nela. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença. Lindo, formoso, glorioso, verdadeiro, fiel, infinitamente poderoso e amoroso. Pai, Te glorificamos, Te exaltamos, Te amamos, Te queremos mais e mais e mais. Queremos sempre, Senhor, o Senhor, a Tua palavra, o Teu amor. Queremos conhecer mais, viver a Tua palavra, viver o Teu amor e ser um só com o Senhor, Pai, porque Te amamos. Desejamos, Te queremos, Pai, em nome de Jesus. Venha, Senhor, sobre nossas vidas e muda cada vez mais as nossas vidas. Ensina-nos a andar no amor e no perdão. E em nome do Senhor Jesus eu Te peço, Pai, derrama o Teu poder agora na vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. E em nome do Senhor Jesus eu repreendo agora todo o mal, toda a força contrária, todo espírito maligno. Você, demônio, desaloja daí, eu queimo você, eu te amarro, eu te repreendo, esse corpo não te pertence, fora! Em nome do Senhor Jesus eu desfaço agora toda doença, todo mal, mágoa, tristeza, ódio, briga, miséria, aonde tiver uma obra maligna, fora! Sai, demônio, dessa vida que atrapalha ela chegar mais a Deus, chegar mais perto do amor, fora! Em nome do Senhor Jesus eu repreendo você, demônio. Quebro tuas forças, te amarro e te ordeno. Pega tudo que é seu. Agora, sai em nome de Jesus. Pai querido, Pai maravilhoso. Vamos buscar mais e mais de Ti. Te queremos, porque o Senhor é simplesmente maravilhoso, Pai. Te queremos muito, 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 Pai. Pai, confiamos no Teu amor, no Teu poder e na Tua palavra, Pai. Temos certeza que somos amados,
O Senhor está sempre cuidando da gente. O Senhor diz, entrega o teu caminho, confia, e tudo mais você vai fazer, Pai. Pai, confiamos no teu amor e na tua palavra. Muito obrigado, Pai. Amém e amém.